Queridos, boa noite, a graça e a paz. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos em Tua presença, pela oportunidade que nós temos de juntos abrirmos a Tua palavra, estudá-la, aprendermos mais de Ti, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, ministre, Pai, aos nossos corações. Toma-nos em Tuas mãos para a Tua honra, glória e louvor, que aquilo que está no Teu coração venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Abençoe cada casal que aqui está, cada vida, cada lar aqui representado, que a Tua bênção alcance a cada um. Assim nós te oramos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, aprendermos mais daquilo que Deus tem para nós. Geralmente, eu dou essa palestra para 2 pessoas. Então, hoje nós temos um grupo muito maior do que 2 pessoas aqui, né? Vai ser bom porque podemos contar com a participação de todos. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Não sei se o Danilo já falou, mas a ideia, né, Danilo, para esses encontros, nós temos um programa para noivos aqui na nossa igreja e cada pastor é responsável por uma área. E eu sou o pastor que ficou responsável pela área da abertura deste aconselhamento. E geralmente eu trabalho com os casais o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Provavelmente, com certeza, nós vamos ficar no capítulo 1 e no capítulo 2 hoje. Numa próxima oportunidade, podemos falar do capítulo 3. Imaginem vocês, com certeza, quem escreveu esse livro foi Moisés, e Moisés está escrevendo esse livro para um povo que foi doutrinado durante 430 anos ali no Egito, aonde eles consideravam Faraó como um deus e tudo que havia sido criado eram personalidades e personificações de algum tipo de deus. Para vocês terem uma ideia, as 10 pragas do Egito estavam intimamente correlacionadas a um deus egípcio. Então, Deus, ao derrotá-las, era como se Deus estivesse derrotando os deuses deles. Uma das coisas que Moisés teve que doutrinar o seu povo foi sobre o casamento. E nós temos no início da Bíblia a narrativa do primeiro casamento. E a partir desse primeiro casamento, eu creio que nós temos algumas lições preciosas e importantes que podemos tirar para as nossas vidas. Quando Moisés escreveu esses capítulos, quando ele escreveu o livro de Gênesis, ele estava escrevendo para pessoas que eram casadas também. Pessoas que pegavam na arma e saíam para a guerra. Destas que saíram do Egito, eram cerca de 600.000 pessoas. Então, se eram 600.000 pessoas as que pegavam em armas e podiam sair para a guerra, geralmente eram pessoas com um pouco mais de idade, 20 e tantos anos, 30 anos para cima. Pessoas casadas, com uma esposa, pelo menos, cada um, você já tem aí 1.200.000 pessoas. Elas com filhos, e geralmente os judeus tinham muitos filhos, então se tivessem apenas um filho, cada um desses casais, nós teríamos aí já 1.800.000 pessoas, mais ou menos. Alguns calculam que tenha sido uma multidão de 6 milhões de pessoas que saiu ali do Egito. Não é à toa que isso abalou o Egito de forma extremamente profunda. Moisés está escrevendo para esse povo. Moisés está escrevendo para esse povo. E Moisés está falando para esse povo como é que foi o primeiro casamento, o casamento dos pais dessas pessoas. E eu queria então que nós abríssemos a Bíblia em Gênesis 1,
Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos abordar alguns versículos aqui do capítulo 1 e do capítulo 2. Vamos começar com a formação do homem, tirando para nós algumas lições. Capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos. Para quem que Deus está dizendo? Provavelmente para o seu público celestial e para a própria Trindade, quando ele usa aqui o plural. Os judeus chamam de plural majestático, mas os teólogos protestantes também creem que é um plural majestático que nós encontramos aqui. A palavra Deus, ela está no plural Elohim, o im é o plural no hebraico. Então disse Deus, façamos a Trindade, o homem. A palavra homem aqui é a palavra Adam. Adam é de cor vermelha, da cor da terra. O homem foi feito do barro. Por isso ele usa essa expressão para Adão, Adam. Ou, como nós falamos em hebraico, Adon. Adon vocês conhecem, Adonai. O Senhor é Deus, Adonai. Então aqui nós temos Adão como sendo homem e mulher. Não que ele fosse tivesse uma personalidade dupla, mas aqui ele é como se nós colocássemos aqui, façamos o ser humano, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Como que Deus fez esse Adão? O verso 27, então, nos explica. Criou Deus, pois, o homem, e na verdade é Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Como? Homem e mulher os criou. Então eles eram compostos. Haviam dois gêneros, o homem, o macho, e a mulher. E Deus os abençoou. Então, primeiro ponto aqui, queridos casais que aqui estão. Desde o início, Deus não criou o homem e a mulher para terem hierarquias diferentes. Deus os criou como seres iguais. Ambos trazem em si a imagem e a semelhança de Deus. Deus está mostrando aqui que a mulher não é mais do que o homem e nem o homem mais do que a mulher. Diante de Deus, eles têm e possuem o mesmo valor. Embora ambos desenvolvam atividades diferentes e inerentes ao gênero, Deus os fez iguais, com alma e criados à imagem e à semelhança de Deus. Só um detalhe aqui. Quando eu estudei teologia, nós tínhamos uma palavra que nós gostávamos muito, que era antropomorfismo. Então, quando fala que Deus ouve, que Deus tem mãos, que Deus tem olhos, a gente sempre fala que isso é um antropomorfismo, ou seja, está se pegando características humanas e atribuindo essas características humanas à pessoa de Deus. Obviamente que há um grupo de teólogos que creem que não é bem assim. Não é Deus que traz em si a imagem do homem, é o homem que traz em si a imagem de Deus. Então nós não temos aí um antropomorfismo, mas nós temos um teomorfismo. Por que nós vemos? Porque Deus também vê. Por que nós falamos? Porque Deus também fala. E aqui abre um parênteses, não está sendo gravado, ainda bem, mas prestem atenção numa coisa. Se Deus é espírito, como é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Imagem, aqui na língua hebraica, tselem, imagem aqui é como se ele tivesse esculpido o barro na mesma forma de Deus.
Como é que o homem foi esculpido na mesma forma de Deus, se Deus é espírito? A ideia de imagem é essa, mas ele foi feito à imagem e à semelhança. O que seria a semelhança? São atributos que possuem Deus, que Deus possui, e que eles são compartilhados com o homem: o poder de criatividade, o poder de amar, de se relacionar, de ver, de enxergar e de falar. Em algumas coisas nós somos semelhantes a Deus, mas não somos iguais a Deus. Somos semelhantes a Ele. Mas como é que nós somos semelhantes a Ele se Ele não tem forma? Quem é que disse que Deus não tem forma? Qual é a forma exata do ser de Deus? Jesus. Jesus. Nós somos feitos à imagem de quem? De Jesus. E o pecado, no capítulo 3, tirou do homem essa imagem. Quem faz com que essa imagem seja recuperada em nós é a pessoa de Jesus. Por que Jesus ele não deixou de ser Deus quando ele se encarnou? Justamente por causa desse versículo. Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando Jesus se encarna, ele se torna a perfeita e exata imagem e semelhança de quem Deus é. Então, esse é um debate que existe dentro da academia. Nós trazemos em nós semelhanças de Deus. Os judeus, durante um tempo, achavam que a mulher não tinha alma, por exemplo. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é um texto muito machista. Infelizmente, Jesus consertou essa história no Novo Testamento, né? E o problema todo está no capítulo 3, que é o pecado, que degenerou o ser humano e fez com que as suas relações também fossem alteradas. Então, aqui nós temos no verso 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem é verdadeiramente humano, 100% humano, é alguém parecido com Jesus. Nós não temos nenhuma pessoa que seja 100% humano. Paulo diz assim, olha, eu ainda não estou formado, mas eu prossigo para atingir a estatura de varão perfeito. Nós somos seres em construção, nós estamos sendo formados, nós somos seres em formação. Como diz o filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, nós não nascemos prontos, nós não nascemos prontos. E um dia nós vamos ser como Ele é. 1 João capítulo 3 nos diz que um dia seremos como Ele é. Ele quem? Jesus. Seremos perfeitos como Ele é. Seremos verdadeiramente humanos. Tem uma palavra que nós usamos muito, que é, pastor, errar é humano. Já ouviram? Errar é humano. Pior do que essa é aquela outra que diz, pecar é humano. Não. Errar é inumano. O homem erra porque ele não é um humano perfeito. Porque se ele fosse verdadeiramente humano, ele não erraria. Por isso que quando a gente vê alguém cometendo um crime hediondo, nós falamos o quê? Isso só pode ter sido coisa de alguém que não é gente. Isso é uma bestialidade, isso é algo inumano. Por que nós falamos isso? Porque foge a esse padrão de humanidade. Então veja, Deus criou Adão e Eva perfeitos, verdadeiramente humanos. Com o pecado, com o capítulo 3, o homem perde essa sua humanidade. Ele perde essa sua imagem e semelhança perfeita com Deus. Então nós temos aqui esse primeiro ponto. Quem vai recuperar essa imagem em nós? É o Senhor Jesus Cristo. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus os abençoou. O homem foi feito, homem e mulher, com a bênção de Deus, e disse para eles: multipliquem-se, sejam fecundos, tenham relações sexuais. Interessante porque o sexo, ao longo da história, ele passou a ser tido como coisa de Satanás, como coisa do demônio. Não, o sexo aqui, observem, ele vem antes da queda, antes do capítulo 3. O sexo é algo bom, criado por Deus. Infelizmente, o pecado deturpou o sexo. Nós temos Rita Lee, a nossa cantora brasileira, em uma das suas músicas. Rita Lee fala que amor é cristão, sexo é pagão. Então, essa mentalidade esquizofrênica de que sexo é pagão e amor é cristão, ela não é bíblica, né? Quando nós estamos tendo os nossos relacionamentos sexuais, aquilo é uma liturgia, é um culto a Deus, é uma expressão espiritual e não uma expressão carnal. Eu tenho dito na escola dominical, nós estamos estudando o livro de Cantares de Salomão. Obrigado, querido. E uma das coisas que nós temos enfatizado é justamente isso, a espiritualidade do relacionamento sexual. Na Bíblia, tudo aquilo que um crente faz é santo. E aqui nós vemos isso a partir desse texto. Então, não se culpem por terem relações sexuais. E ela não foi feita só para a procriação. Não, isso é expressar aquilo para o que Deus nos fez. Agora vejam, isso é para ser vivenciado dentro do casamento, num relacionamento de amor, de afeição, de cumplicidade. Verso 29. Observem. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O início do versículo fala: eis que eu vos tenho dado. Aqui nós já encontramos a dependência do homem de Deus para o seu sustento. Um casamento, ele só se sustém com a bênção de Deus. Deus os abençoou. Quem nos supre de tudo aquilo que nós precisamos para termos um relacionamento saudável a dois é o próprio Deus. Até a comida que temos, a roupa que nós vestimos, o trabalho que nós temos, isso é dádiva de Deus. Deus nos tem dado todas as coisas que nós precisamos para o nosso sustento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então os animais também eram sustentados por Deus, assim como o ser humano. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Aqui a ideia é a obra de um artista, e ao final da sua obra de arte, ele para e a contempla. E ele diz: que coisa bonita eu fiz. O homem, a mulher, a natureza, Deus está dizendo: o mundo que eu criei é belo. A palavra bom aqui no hebraico, tov, ela pode ser traduzida por aquilo que é belo, por aquilo que é lindo. Deus está contemplando a sua criação. Os rabinos dizem o seguinte: Deus criou o sol, isso era bom, criou as estrelas, isso era bom, criou o mar, isso era bom, fez a separação do mar, da terra seca, isso era bom,
fez as ervas, as plantas, as árvores, isso era bom. Toda a natureza, isso era bom. Deus fez o homem, isto era bom. Mas aí Deus fez a mulher. Aí eles dizem, aí Deus estava querendo se aparecer, né? Muito bem. Aí o que acontece ao final da criação? O capítulo 2, e aqui tem algo interessante para nós. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Céus e terra era a forma que eles tinham para falar do cosmos, do universo. Não existe na língua hebraica uma palavra para universo. E Moisés não tinha naquela época o telescópio Hubble, onde ele tinha a dimensão das galáxias, e nós fazemos parte de uma pequena galáxia diante de bilhões e bilhões de galáxias que provavelmente existem nesse universo. Então, quando ele fala céus e terra, ele está falando do universo. Foram criados céus e a terra e todo o seu exército. Então, imaginem o exército aqui, as estrelas, o sol, a lua e todo o universo. E havendo Deus terminado, no sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou. A palavra descansar aqui é a palavra Shabá. Gravem bem essa palavra, Shabá. Hoje é dia de sábado. Sábado não é a tradução da palavra. Sábado é a transliteração desta palavra hebraica, Shabá. Sábado quer dizer o quê? Cessou as suas atividades. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele fez. E agora, no sétimo dia, simplesmente Ele faz o quê? Ele vai curtir a sua obra, carpe diem. Ele vai curtir tudo aquilo que Ele criou e fez nesse sétimo dia. O Shabá é extremamente importante. E nós precisamos ter o nosso Shabá. Geralmente a gente fala que o nosso Shabá é no domingo. Pode ser para você, menos para o pastor, né? Se tem um dia que não é o Shabá para o pastor, é o domingo. Mas o Shabá é um dia que a gente tira para a gente descansar, curtir, ir ao shopping, ir ao cinema, passear com a esposa no parque, contemplar a criação de Deus. Hoje, geralmente, marido e mulher trabalham fora. E as nossas agendas geralmente são muito cheias. A minha esposa sempre fala uma coisa para mim: Marcos, se você não fizer a sua agenda, os outros vão fazer. Pais, se vocês não fizerem a sua agenda, os outros vão fazer. E se você tem filhos, cuidado, porque se vocês não fizerem a agenda de vocês, os seus filhos vão fazer a agenda de vocês. Eu e minha esposa combinamos um dia, que é o nosso Shabá. Nós temos as nossas agendas cheias de aulas, etc. A igreja, ela tem as suas atividades como profissional também, e etc. e tal. Então, nós combinamos. O nosso dia vai ser sábado. Então, sábado é um dia que eu não posso ler nenhum livro, não posso estudar nada. É um dia que eu vou sair com a minha esposa, curtir a minha esposa, a não ser que os jovens casais me convidem para eu estar aqui dando uma palestra, né? Mas aí a gente abre uma sessão. Mas é um compromisso que nós fizemos um com o outro. Olha, sábado é sagrado, é o nosso dia, é o nosso tempo. Gente, vocês têm que ter um dia para vocês. Deixa o filho, a filha, com o vovô, com a vovó, com um parente, e vá curtir o dia, você e a sua esposa, você e o seu esposo. A gente precisa de ter esse tempo junto. Por isso que muitos casais se separam quando chegam os filhos.
porque eles passam a viver em função dos filhos e esquecem que eles não se casaram com os filhos, eles se casaram entre si. E isso é importante, essa observação do Shabá, ele deveria de ser um dia santo na nossa vida. Obviamente que os judeus levam isso às últimas consequências, mas é algo que nós devemos respeitar. Outro detalhe, Shabá não é um dia da semana. Shabá é uma instituição. Para vocês terem uma ideia, você trabalha 6 dias, descansa no 7º. Pode ser o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Se você dá plantão, se você é um policial, um bombeiro, um médico, uma enfermeira, e no dia de domingo você vai ter que dar expediente, e aí, como é que você vai tirar o seu Shabá? Então você tem que ter um dia para você descansar. Vamos dificultar ainda mais. A Bíblia fala, você trabalha 6 dias e descansa no 7º. Você trabalha 6 semanas, descansa na 7ª. Você trabalha 6 meses, descansa no 7º. Você trabalha 6 anos, descansa no 7º ano. Você trabalha 70 vezes 7, 49 anos. E você vai descansar no 50º ano. É o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu no Novo Testamento? O ano do jubileu, o 50º ano, é o ano do Senhor Jesus Cristo. Hoje se cumpriu esta escritura de Jesus acerca do jubileu. No jubileu, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, as terras que haviam sido liberadas para que alguém as cultivasse, e elas são devolvidas aos seus donos. Os filhos que eram escravos, eles eram devolvidos aos seus pais. Ou seja, o ano do jubileu era uma verdadeira alegria. Quem é que inaugurou o ano do jubileu? Foi o Senhor Jesus. Quem é o nosso Shabá? O nosso Shabá é Jesus. Quando a Bíblia fala que ainda resta um descanso para o povo de Israel, esse descanso nós vamos encontrar ele na pessoa do Senhor Jesus. E lá nos Evangelhos, Jesus vai falar sobre o sábado, e Jesus vai dizer o seguinte, olha, o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a lei é para nos abençoar, e não para ser um fardo para nós. Então fica aqui essa observação que Moisés faz para aquele povo, é uma observação importante que nós devemos anotar na nossa agenda. Então, o versículo 4 é como que um retrospecto de tudo aquilo que Moisés acaba de falar, e ele diz, esta é a Gênese, gerações dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 8, para nós entendermos. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Ok, deixe-me falar sobre o Éden. Nós estamos em qual dia aqui? Quando ele fala que criou o Éden, nós estamos no 7º dia. Nós estamos no Shabá. O homem foi criado em que dia? O homem foi criado no 6º dia. E logo depois do 6º dia vem o 7º dia. Foi para onde os homens, marido e mulher, ou Adão e Eva, foram colocados, no 7º dia. O que é o Éden? A palavra Éden quer dizer lugar de delícias, de prazer.
E o Éden era um lugar onde o homem e a mulher tinham pleno relacionamento com a pessoa de Deus. Viviam bem um com o outro, não brigavam. Imagine um casal não brigando. Era Adão e Eva. Era um relacionamento perfeito que eles tinham. Um relacionamento de puro amor. E Deus, então, plantou esse Éden. E ele tem localização geográfica. Por isso que hoje os paleontólogos, arqueólogos, eles sempre têm falado que o primeiro homem veio dessa região aqui, ali mais ou menos no norte da África, ali na Mesopotâmia, aonde é o Iraque, que é onde está situado, ou ficava situado, o Éden. Veja o verso 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali ele se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. A gente não sabe onde é, e se ele existiu, ele deixou de existir. Ele rodeia a terra de Havilá. O segundo rio, verso 13, se chama Gion, é o da terra de Cush. A gente sabe onde é a terra de Cush, mas nós não temos esse rio. Provavelmente desapareceu. E temos o terceiro rio, que é o Tigre. Esse existe até hoje ali na Mesopotâmia, que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Que região é essa? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Estamos falando da Mesopotâmia. Mesopótamos. Meso, meio. Pótamo, rio. Então, é a região que ficava entre os rios. Então, aqui é que surgiu o Éden. Aqui é que surgiu o Jardim do Éden. Tem uma localização geográfica. Só que Deus colocou Adão e Eva no jardim, nesse lugar, para que eles fizessem de toda a terra um Éden. Eles expandissem tudo aquilo que Deus fez para todo o globo terrestre. Infelizmente, isso foi interrompido pelo pecado, né? E aí, nós vemos isso no verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? O cultivar e guardar. Eles iriam transformar todo o planeta num verdadeiro Éden. Quando Deus, irmãos, quis criar um céu para o homem nele habitar, Deus criou a terra. Por isso que a Bíblia fala que o seu trono está nos céus e a terra é estrado dos meus pés. É como se a terra fosse uma extensão de onde Deus está. Por isso que a terra é chamada de templo. Nós estamos aqui numa catedral, aonde Deus, o sacerdote, está fazendo o casamento de Adão e de Eva. Verso 16 e 17 são muito importantes. Nos diz assim: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem. Irmãos, cuidado. Quando Deus dá uma ordem e a gente não cumpre, a gente se dá mal. Deus deu uma esposa para nós e disse assim para nós: cuide dela. Cuide dela. Um dia você vai ter que prestar contas a Deus dos seus cuidados para com a sua esposa. Esposa, cuide dele. Um dia você também vai ter que prestar contas a Deus do seu cuidado para com seu esposo. E se você tem filhos, aí a responsabilidade é mais alta ainda. É um privilégio? Mas quanto mais privilégio a gente tem, mais responsáveis nós nos tornamos. E aí Deus deu uma ordem e disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a Bíblia está cheio de mas, e não só de mas de nãos também. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus, quando ela é cumprida, a ordem de Deus, quando ela é cumprida, ela é bênção nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus, quando não é cumprida, quando nós a desobedecemos, ela se torna maldição na nossa vida.
Por isso que temos muitos casamentos em crise, porque a palavra de Deus não está sendo vivenciada, a palavra de Deus não está sendo cumprida. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aonde é que estão os nãos? Aquilo que estabelece os nossos limites. Adão e Eva não tinham livre-arbítrio. Eles não podiam fazer o que eles bem entendessem. Eles tinham ordens a cumprir. Deus disse para eles: olha, não infringam as minhas regras. Vocês foram feitos para viverem na minha dependência e foram feitos para viver debaixo das minhas ordens. Deus falou isso para Adão e Eva. E se vocês desobedecerem, vocês vão se dar mal. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se deram mal porque desobedeceram a ordem de Deus. Leiam a Bíblia um com o outro. Leiam a Bíblia sempre. Todo dia de manhã eu oro com a minha esposa, todo dia antes da gente dormir a gente ora junto, a gente lê a Bíblia junto. Gente, isso é importantíssimo. Coloca os filhos para dormir e vai orar com a sua esposa, vai ler a Bíblia com a sua esposa. Isso é importante. Aquelas rugas que vocês tiveram durante o dia, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, antes de dormir, antes do sol nascer, resolvam os seus problemas, resolvam aquilo que ficou mal resolvido durante o dia. Isso é importantíssimo, irmãos. Isso é alimento espiritual que fortalece o convívio do casal. Verso 18. Fiquem aí com Éden na mente de vocês. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. A palavra homem aqui é a palavra Adam, novamente. Não é bom, a palavra bom, tov, não é esse o ideal. Não foi para a solidão que eu fiz o homem, é o que Deus está dizendo. Deus fez o homem para ele viver em comunidade. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Duas palavras aqui importantes, mulheres e homens, prestem atenção. A palavra auxiliadora não diz respeito a uma membro que faz parte da SAF, né? Auxiliadora feminina. A palavra auxiliadora é muito mais profunda, é a palavra ezer. Ezer é rocha, sustentáculo. Ezer, temos em português Eliezer, Eliezer, Ebenezer. Então, essa palavra Ezer quer dizer justamente rocha. Deus fez a mulher como uma rocha, um sustentáculo para estar ao lado do marido. E mulher é forte. Nunca vi alguém ser tão forte. Por isso que Deus não fez o homem para ele parir, né? Senão ele ia desmaiar ali na cama mesmo, na maca. Mas Deus fez a mulher para ela ser um suporte ao lado do seu marido. E auxiliadora diz respeito a alguém que lhe corresponda e alguém que seja igual a ele, né? Nós vemos isso nos versículos seguintes, quando diz assim, verso 20: deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, uma ezer, que lhe fosse idônea, que lhe correspondesse, que fosse da mesma espécie que o homem. O que o homem passou a ver? Olha, cada animal tem o seu par. E ele começou a observar que todo animal tinha o seu par. Quando ele olha para si, ele se vê sem o seu par. Ele entra em crise existencial. Obviamente que você pode perguntar: Marcos, como é que pode você estar no Éden e você entrar em crise existencial?
Adão aqui entrou em crise. Aonde é que está a minha contraparte? Se Deus fez Adão para ele ser casado, ele nunca vai estar plenamente realizado, senão casado. E é o caso aqui. Aí eu pergunto para vocês, já parou para pensar nessa situação? Isso aqui nem Freud explica. Como é que um homem, no melhor lugar do mundo, imagine, no Éden, um lugar perfeito, sem pecado, sem nada, e mesmo assim ele entrar em crise? É uma situação interessante. Eu costumo dizer o seguinte: nenhum paraíso é capaz de ocupar o lugar que só uma mulher pode preencher. Gostaram? Nenhum paraíso pode ocupar o lugar que só uma mulher pode preencher. Mas aí a gente fala igual Roberto Carlos, né? Se você não está comigo, de que vale o paraíso, né? Então, Deus fez o Éden para que Adão pudesse compartilhar aquela beleza toda com Eva. Eu, até um tempo atrás, viajava muito, e para mim era muito estranho ir num restaurante, fosse o restaurante que fosse, sozinho. Não tem graça, né? Não tem graça. Você fica como que deslocado. Mas aqui Deus então fez uma mulher linda para Adão. Olha só, verso 21. Fez Deus cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Veja que Deus, ele deu uma anestesia geral em Adão, fez uma cirurgia nele, tirou uma de suas costelas, e de Adão ele formou Eva. Interessante, por que Deus não fez Eva da mesma forma que ele fez Adão? Já parou para pensar nisso? Só uma curiosidade, tá, irmãos? É só... Por que Deus não fez Eva também do pó da terra, igualzinho ele fez Adão? Interessante. Mas Deus fez Eva de Adão. Eva era uma extensão de Adão. Não era de uma espécie diferente. Se Deus tivesse feito Eva da mesma forma que ele fez Adão, Eva seria de outra espécie, de outra natureza. E quando ele fez Adão como representante de toda a raça humana. E aí, indo para o final da nossa palestra, nos diz aqui o texto. Disse o homem então, quando ele vê Eva: aonde que Adão estava, irmãos, quando Deus trouxe Eva para ele? Aqui nós temos um costume hebraico, judaico, que vai aparecer lá no Novo Testamento, que é o amigo do noivo. É o amigo do noivo que conduzia a noiva até o noivo. É uma das figuras mais importantes que nós temos nos casamentos, quando nós lemos o Novo Testamento, é a figura do amigo do noivo. E aqui Deus se faz a figura do amigo do noivo. Deus pega a noiva e a conduz até Adão. Eu sempre procurei uma esposa para mim. Quando eu parei de procurar, Deus a trouxe para mim. Impressionante isso. É Deus quem traz a nossa esposa. É Deus quem nos conduz até o nosso cônjuge. Uma esposa, um esposo é dádiva de Deus. É Deus quem faz isso. É Deus quem une os casais. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus não unir, não é o pastor que vai unir, não é o cartório que vai unir, é Deus quem une um homem e uma mulher. Nós trabalhamos muito essa questão de divórcio. Essa semana mesmo, atendi uma família que estava passando por esse problema. E a mulher disse: mas pastor, todo casamento é Deus que uniu? Já parou para pensar nisso? Se todo casamento é Deus quem une?
Tem casamento que eu acredito que não é Deus quem une. Lá em Malaquias fala que Deus deveria de ser a testemunha de todos os casamentos. Quem está casando Adão e Eva é o próprio Deus. Nós precisamos ter a bênção de Deus no nosso casamento. Não adianta termos um séquito de testemunhas se não temos Deus como testemunha do casamento. Quando Adão viu Eva, ele ficou empolgado. E ele fez a primeira poesia que nós encontramos no texto bíblico, verso 23. Então, nós temos um poema de amor. Quando Adão acorda e vê Eva, ele então se realiza. E ele diz, agora o Éden faz sentido, porque até então não fazia. E ele disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela é igual a mim, mas ao mesmo tempo que ela é igual a mim, ela é diferente de mim. É justamente isso que nós temos aqui. E aqui Adão está dizendo, eu e ela somos um só. Adão aqui está fazendo uma matemática que é uma matemática de Deus. Ele está dizendo, olha, 1 mais 1 é igual a 1. Um homem mais uma mulher é igual a um só diante de Deus. E ele diz aqui isso no versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Irmãos, eu vou até o verso 25 e a gente conclui, tá? As implicações de marido e mulher serem uma só carne são muitas. O que acontece com um, acontece com o outro. A partir do momento que Deus casa aquelas pessoas, a partir do momento que Deus realiza aquele casamento, que Deus faz aquela união conjugal, Deus passa a tratá-los não como duas pessoas, simplesmente, mas como um casal. Um dos motivos, só vou dar um dos motivos, que muitos casais se dividem, se divorciam, é por questão financeira. E geralmente isso é um problema, desde antes do casamento, essa questão financeira. Um ganha mais do que o outro. Hoje mesmo ouvi um testemunho, um testemunho de uma mulher, uma médica, que tudo que ela ganhava, o marido tomava dela e controlava. Até o dinheiro que ela tinha que ir para o trabalho, o marido dava na conta certa. Ela não tinha como comprar um nada para ela, porque o marido não deixava. Controlava as finanças. Irmãos, o que é de um é do outro. Geralmente tem casais, obviamente não tem ninguém aqui assim, que diz o seguinte, ó, a luz você paga, eu pago a água. Ah, a água é mais barata, né? Tá bom. Ó, você paga o telefone fixo, eu pago o telefone celular. Você paga a escola do filho, eu pago o supermercado da semana. E assim vai. E vocês começam a dividir. É o meu salário, é o seu salário, é o meu dinheiro, é aquilo que eu ganho, é o que você ganha. Você administra o seu dinheiro, eu administro o meu. Irmãos, vocês casaram ou não casaram? Vocês são um ou não são um? Se vocês são um em Cristo Jesus, unidos por Deus como um casal, quando Deus abençoa Maria, Ele está abençoando o João. Quando Deus está dando dinheiro para o João, Ele está dando também para Maria. Quando Deus está sustentando um, Ele não está sustentando apenas um, Ele está sustentando o casal. Por isso que quando a gente dá o dízimo juntos. O que eu ganho e o que a minha esposa ganha, é um único salário.
É o único salário. Uma das coisas que eu vi aqui na igreja, quando eu cheguei, eu via muito, hoje eu vejo menos. Na hora de trazer o dízimo aqui na frente, sempre vem o casal. Isso é emblemático, porque lá em casa, por exemplo, eu não sei o que é meu dinheiro, o que é dinheiro da minha esposa. Nós temos apenas uma conta bancária, não temos duas contas bancárias. Você pode ter vários bancos, mas é um único dinheiro. Deus está sustentando o casal. Deus está abençoando o casal. Deus está dando para o casal. Então, não é o meu salário, não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. É a nossa casa, é o nosso carro, são os nossos filhos. Tudo agora é no plural. Tem gente que casa e quer viver a vida no singular. E esquece, a partir do momento que você casou, você vai viver a vida no plural. Tudo agora é no plural. Antes você pagava uma passagem aérea, era baratinho. Você casou, a passagem aérea dobra. Você tem filhos, quadruplica, triplica. E a coisa vai multiplicando, vai multiplicando. Isso daqui é importante. Deus fez uma união e Deus abençoa esta união que Ele fez. Não sei da vida de vocês, por isso eu tenho total liberdade para falar o que eu estou falando aqui. Olha, repensem muito essa coisa da vida financeira de vocês. Afinal, vocês são um diante de Deus. E Deus vai abençoá-los muito quando vocês passarem a entender que aquilo que Deus dá para um, Ele está dando também para o outro. Eu ainda nem era casado e eu já tinha uma conta conjunta com a minha esposa. Eu não sei se foi no meu período de namoro, eu acho que foi antes do meu noivado, a gente já tinha uma conta conjunta. A minha vida financeira era uma bagunça. E aí entrou a minha esposa na minha vida e colocou a minha vida em ordem. Não, Marcos, olha, você vai fazer assim. E ela começou a me ensinar a administrar as finanças. Foi uma benção, irmãos, e até hoje é uma benção. Graças a Deus por isso. Completando aqui, concluindo, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia transparência no relacionamento. Ninguém tinha o que esconder do outro. Um era transparente diante do outro. Assim tem que ser o casal, irmãos. Nós temos que ser transparentes diante do outro. E quando fala que eles não se envergonhavam, é porque ainda não havia pecado. Eles não tinham o que esconder do outro, o que já não passa a existir depois do pecado. Agora, o problema todo, irmãos, e aí eu vou deixar de lição de casa, está no capítulo 3, que é a queda, é o pecado. Aí vai mudar toda essa poesia aqui, vai virar de poesia, vai virar em tragédia. Mas o capítulo 3 vocês estudem em casa. Numa outra oportunidade eu compartilho com vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, até aqui o finalzinho do capítulo 2, onde ele fala, deixa pai e mãe. Irmãos, uma ordem. Quando a gente não cumpre a ordem de Deus, a coisa vira maldição. Tem gente que casa e os filhos são educados pelos avós e não pelos pais. Se você não tem tempo, então não tenha filhos. Mas se você quer ter filhos, tenha tempo para os seus filhos. É bíblico falando, olha, casou, deixa pai e mãe. Vocês se tornam um. Vocês agora são uma família. Olha, os pais de vocês não têm que se meter no relacionamento de vocês. Se isso acontecer, vai virar maldição. Se o pai começar a querer educar o filho de vocês, vai virar maldição. Quem tem que educar o filho de vocês são vocês. Deus delegou essa responsabilidade a vocês. Mas o que a gente vê hoje em dia são os casais terceirizando a educação dos seus filhos. Ou eles são educados pelo Estado, ou eles são educados pelos avós. Educados ou mal educados, né?
Então, os pais, eles precisam assumir as suas responsabilidades enquanto pais, né? Deixa pai e mãe, é claro, e os dois vão se tornar um só, vão cuidar das suas vidas. E isso daqui é um exemplo de casamento. Vocês viram eu não sei se isso aqui seria um oxímoro, não é um oxímoro, mas é algo um tanto quanto contraditório, né? Perceberam esse versículo? Como é que Adão e Eva iam deixar pai e mãe? Já pararam para pensar nisso? Como é que Adão e Eva iam deixar pai e mãe? Esse texto foi escrito para ser exemplo para todos os casais. Foi escrito, Moisés está escrevendo para mostrar como os casamentos deveriam ser feitos, desta forma. Quando isso aqui nós temos um eco nos ensinamentos de Jesus. Quem quiser me seguir tem que deixar pai e mãe. Quem quiser viver uma vida conjugal saudável tem que deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe não quer dizer abandonar o pai e abandonar a mãe. Não. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Com o pecado, cena dos próximos capítulos, e aí fica para outra história, só para vocês pensarem. Com o pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Pergunta: eles foram expulsos do Éden, foram mandados para onde? Para Cuba? Para Moscou? Eles foram expulsos do Éden e foram mandados para onde? Eles não foram mandados para lugar nenhum. Eles continuaram no mesmo lugar em que eles sempre estiveram. Eles não saíram do lugar onde eles estavam. Eles foram expulsos de uma situação, de um estado. Eles foram expulsos do Shabá. Eles voltaram para a segunda-feira. Eles voltaram para a segunda-feira. Quem é que aguenta a segunda-feira, hein? Segunda-feira. Eles foram expulsos do Shabá, eles foram expulsos daquele ambiente que eles tinham, plena intimidade com Deus, onde ninguém acusava ninguém. Depois do pecado, um ficou acusando o outro, jogando culpa no outro. Foi ela, foi a serpente, a culpa não é minha. E o casal, que era uma coisa linda e maravilhosa, virou uma tragédia. Como o pecado estraga as coisas. Mas Deus restaura tudo. Aleluias. Em Cristo todas as coisas são restauradas. E a minha oração é que Deus abençoe suas vidas, enquanto casais, marido e mulher, pai e mãe, que Deus abençoe suas vidas. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse tempo juntos, de meditação na Tua Palavra, te agradecemos, te louvamos. Abençoe, ó Pai, cada casal que aqui está, com a bênção do alto céus. Abençoe cada um como marido, como mulher, como mãe, como pai, como servos do Senhor. Que haja, Pai, essa união abençoada, como um dia tiveram Adão e Eva. Que o Senhor abençoe também os casais que aqui estão, em Cristo Jesus, aquele que veio nos tornar mais humanos e pessoas mais parecidas com Jesus. Que assim sejamos nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos.